Olá, boa noite. Eu me chamo Camila Ribeiro, sou presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Sejam todos bem-vindos a este encontro, essa live, uma reunião informativa ao público online, que vai tratar do tema do alcoolismo na perspectiva da psicologia, da psiquiatria e do judiciário. Para isso, nós contaremos com a presença de alguns amigos de Alcoólicos Anônimos, profissionais renomados que atuam direto ou indiretamente com a problemática do alcoolismo. Este encontro é alusivo aos 52 anos de Alcoólicos Anônimos no Paraná. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolverem o seu problema comum e ajudarem outros alcoólicos a se recuperarem. Para ser membro de Alcoólicos Anônimos, basta ter o desejo de parar de beber. Não há taxas nem mensalidades. Somos autossuficientes devido às nossas próprias contribuições. Alcoólicos Anônimos não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, nenhum movimento político, não deseja, não entra em controvérsias e não combate quaisquer causas. O nosso propósito primordial é nos mantermos sóbrios e ajudarmos outro alcoólico a alcançarem a sobriedade. Para falar da doença do alcoolismo, então, eu convido estes profissionais a contemplarem essa nossa noite com todo o conhecimento e bagagem que eles têm ao longo da sua história e perspectiva, né? E para contribuir com a informação sobre o tema, nós contaremos com Nicásio Mendonça, que é psicólogo, e vai falar da perspectiva psicológica do tratamento do alcoolismo e da família. Nilce é secretária-geral dos grupos familiares Al-Anon do Brasil. Dr. Márcio Geron é juiz de direito, aposentado do Paraná e amigo de Alcoólicos Anônimos. Dr. Ronaldo Laranjeira é médico psiquiatra e vai falar da perspectiva psiquiátrica da doença do alcoolismo. Muito obrigada pela presença e contribuição de vocês com o conhecimento profissional e amizade por Alcoólicos Anônimos. Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Nicásio Mendonça, sou psicólogo, trabalho com dependência já há algum tempo e fui convidado hoje para estar participando dessa reunião pública informativa, trazendo algumas reflexões a respeito do tratamento psicológico e também do tratamento familiar no alcoolismo, tá? Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre alguns pontos específicos. Primeiro, qual é a nossa situação atual no que diz respeito à dependência de uma forma geral? Segundo, como chegamos até essa situação atual? Como é que foi essa caminhada da humanidade até o momento de hoje? Terceiro, quais são as facetas da dependência? Como que a dependência ela vai se estruturando enquanto uma doença? E o quarto, qual que é o caminho de retorno, né? Tendo uma situação de dependência, qual é o caminho de volta da pessoa nesse processo? Então eu vou utilizar essas 4 perguntas como norteadoras da nossa conversa para que a gente possa ir avançando na nossa reflexão. Então, primeiro, qual é a nossa situação atual? Quando a gente pensa sobre drogas nos dias de hoje, quais são as imagens ou qual é a realidade que a gente encontra ou que a gente enfrenta, né? Então eu trouxe algumas imagens que acredito que representam um pouco do que a gente vive hoje com relação às questões das dependências de uma forma geral. Então aqui uma cena, né, uma imagem da Cracolândia, aqui uma questão relacionada diretamente ao álcool, né, então o financiamento de algumas indústrias de bebida a festas universitárias, né, então essa relação entre o álcool e o contexto universitário que é muito forte, Marcha da Maconha, também essa mobilização monstruosa que existe em prol da legalização da maconha, o narcotráfico, né, então a questão do tráfico das drogas e as drogas sintéticas. Então esse daqui é um pequeno recorte de algumas das imagens que representam o que a gente vê hoje
nos dias atuais, né? E aí a gente vai para a segunda pergunta, né? Como é que nós chegamos até esse cenário? Como é que foi a caminhada da humanidade até esse ponto? Então eu queria trazer para vocês uma linha do tempo que nos ajuda a entender um pouco melhor como é que a gente foi caminhando. Tá? A gente tem uma história das drogas de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, então o consumo de substâncias na história da humanidade é bastante longo, né? Um percurso muito longo. No entanto, a gente percebe que até por volta do século XIV, mais ou menos, a sociedade se relacionava ou se posicionava perante as drogas com uma postura de neutralidade, ou seja, não existia uma discussão efetiva a nível social sobre legalidade, moralidade, patologia. Isso muda a partir de três principais fatores, né? Então, o desenvolvimento da ciência, as revoluções marítimas e a expansão do cristianismo. Esses três fatores fazem com que essa visão mude, e aí a gente começa a ter uma perspectiva mais moral, mais legal e mais patológica, né? A gente começa a olhar para o problema das drogas de uma outra perspectiva. É interessante a gente perceber que o tempo aqui ele tem uma disparidade gigantesca, né? A gente tem aqui aproximadamente 6.300 anos contra 700 anos. No entanto, a gente precisa destacar um outro dado muito importante. Os problemas das drogas não começam nesses 700 anos. Os problemas das drogas é algo muito mais recente. O problema a nível social, né? A droga como um problema de saúde pública, isso é muito mais recente. Apesar do álcool também já ter o seu percurso, mas esse problema com relação ao consumo exagerado do álcool também é algo mais recente. E a gente percebe que essa mudança ela se dá basicamente a partir do momento em que as drogas, incluindo o álcool, se tornam uma mercadoria. Quando as substâncias, quando as drogas se transformam em mercadoria que prevê um lucro, que prevê um dinheiro envolvido, aí a gente começa a ter problemas de ordem social como a gente encontra hoje. Tá? Então essa é a caminhada, esse é o percurso que a gente fez até o momento atual, ok? Até aquela imagem que a gente estava vendo antes. Queria falar então agora do terceiro fator, né? Quais são as facetas da dependência? Quais são as facetas do alcoolismo, né? Ou da dependência de uma forma geral? A gente sempre parte de um pressuposto de que a dependência ela é uma doença, né? E ela é uma doença com 5 dimensões, com 5 elementos associados. Um aspecto social, espiritual, familiar, psicológico e biológico. E como é que essa progressão em direção à dependência acontece? Via de regra, a gente pensa que existe uma dimensão social muito importante, então né, é muito comum a gente perceber que o uso da substância ele se inicia a partir de um meio social, muitas vezes dentro da família, e aí a gente tem o álcool como um elemento muito central nesse processo, porque muitas vezes o primeiro contato com o álcool do jovem é dentro de casa, com a família. E aí tem uma analogia que ela é interessante, né? Vamos tentar imaginar um auditório aqui, né? Um auditório cheio e um auditório mais vazio. Se a droga chega na vida, se o álcool chega na vida da pessoa e não tem espaço para ele, né? Não tem espaço para que ele fique, né? Ele entra e vai embora. Ou seja, a pessoa não desenvolve uma relação problemática com aquela substância ou com o álcool. No entanto, se o álcool chega na vida da pessoa, ou se a droga, de uma forma geral, chega na vida da pessoa e tem espaço na vida dela, aí a substância entra, senta, se acomoda e, via de regra, fica. Tá? E aí surge uma questão: que espaços são esses? Né? Um deles, uma questão biológica, então existe uma predisposição ao uso da substância, uma predisposição genética. Essa predisposição ela está associada também a modificações neurobiológicas que vão acontecendo e que vão gerando um quadro de tolerância e de dependência. Então, esse aqui é um aspecto mais químico. Um outro espaço que existe é de ordem psicológica, então aspectos comportamentais, cognitivos e emocionais. E aí tem essa tríade aqui que eu acho que ela é muito interessante, ela nos ajuda a pensar. Os nossos comportamentos eles são um produto daquilo que a gente pensa mais daquilo que a gente sente, né? Então a droga ela também, o álcool ela também vai impactando nisso, vai alterando a forma como a pessoa pensa, vai alterando a forma como a pessoa sente e naturalmente vai alterando a forma como a pessoa age, o comportamento dela também se modifica a partir disso.
Uma outra perspectiva é a questão da espiritualidade, e aqui, né, eu destaco que a espiritualidade não como uma religiosidade, né, mas tem uma definição do Leonardo Boff que eu gosto muito, que diz que a espiritualidade é aquela atitude que coloca a vida no centro, que defende e promove a vida contra todos os mecanismos de morte, de diminuição e estancamento, ou seja, aquela atitude que coloca a vida no centro. Em contrapartida, né, tem um autor, um psicanalista e psiquiatra argentino, Eduardo Calina, que diz que toda adicção é uma prática suicida de a curto ou longo prazo. A dependência, ela é um projeto de morte. Então, é um movimento oposto, né, contrário ao movimento da espiritualidade. Então, esse é um outro espaço que existe. E, por fim, aquele que a gente considera como sendo o pivô, o eixo, né, do processo, a questão familiar. E aqui eu queria me deter um pouquinho mais, quero dar um pouquinho mais de atenção para esse quadro aqui, tá? É muito comum a gente falar do adoecimento do dependente, né? Então, desenvolvimento de características ao longo da sua dependência, tolerância, regressão de um estado mental, uma negação, um estreitamento do repertório social, né? Ou seja, ele deixa de fazer coisas que antes davam prazer para começar a fazer coisas apenas relacionadas ao uso da substância, prejuízos crescentes e a falta de sentido na vida. Isso aqui é uma progressão que vai acontecendo e vai levando à dependência. No entanto, a gente não se dá conta, ou costuma não se dar conta, de que a família vive um processo de adoecimento paralelo ao do dependente. E, mais interessante ainda, com características similares. A família também desenvolve uma tolerância, a família também faz um processo de regressão, a família também nega a doença do seu familiar, a família também vive um estreitamento do seu repertório social, ela também deixa de fazer coisas que antes ela fazia, que lhe davam prazer, para se deter quase que exclusivamente às coisas relacionadas ao dependente. A família também tem prejuízos crescentes e a família também vai vivendo uma falta de sentido. E essa progressão da família vai levando à codependência. Essa é a doença da família. Então a gente não pode esquecer que o processo de adoecimento do dependente da família ele é um processo que ele acontece de forma paralela. E não é uma questão de relação causal, de quem que é a culpa, não é isso. É um processo circular, um vai alimentando o outro. Né? Por isso que é tão importante a gente considerar o eixo da família como sendo um eixo muito importante no tratamento. E aqui eu acho que o AA, o NA, eles têm uma preciosidade na sua proposta de tratamento, porque eles conseguem fazer alguma coisa que é muito difícil de ser feita, que é fazer e propor um espaço de trabalho para a família, um espaço de trabalho independente para a família. Não é a família como um coadjuvante do tratamento do dependente, não. É a família como um elemento central no tratamento também. O Al-Anon, o Nar-Anon, o Amor Exigente, esses grupos propõem, né, que a família esteja em tratamento e seja um elemento central do seu próprio tratamento. Né? E aí isso tem a ver com esse processo de adoecimento. A família também adoece. Dentro do Instituto Frontale a gente tem um programa de atividades, enfim, e a gente trabalha muito o eixo da família. Né? O meu sócio do Instituto, Rafael Mestres, ele tem inclusive um trabalho específico para a família. Né? Lá no site do Instituto você consegue acessar. Esse diagrama aqui, inclusive, ele é um diagrama, em resumo, de uma palestra inteira, só sobre o processo do adoecimento da família e do dependente. Então vale a pena depois, para quem tiver interesse, dar uma olhadinha lá com mais atenção, ok? Então veja, quais são as facetas da dependência? São essas 5. Se essas são as facetas da dependência, a gente precisa pensar num caminho de volta, né? Se a pessoa chegou na sua dependência, a gente precisa pensar num caminho de volta que possa propor uma forma de englobar todos esses elementos aqui, né? E aí como é que a gente vai fazer isso, né? Quais são os fatores que de alguma forma estão associados a esse retorno, né? Então, a quarta e última pergunta da nossa conversa de hoje. Qual é o caminho de volta? Primeiro, abstinência. Né? Muito difícil a gente começar um caminho de reestruturação sem trabalhar ou sem ajudar o paciente a interromper o seu consumo. E aí existe uma discussão
infinita. E a redução de danos, será que dá para começar e tal? Veja, é a busca por uma abstinência, não necessariamente a abstinência como uma pré-condição para iniciar o tratamento, né? O AA e o NIAS tem uma frase que eu gosto muito, que diz, né, que se você quer beber, o problema é seu, se você quer parar, o problema é nosso. Então, não é que ele precisa parar para começar o trabalho, mas ele precisa querer parar para que possa iniciar um trabalho, né? Então, a abstinência é um fator central e ela está relacionada diretamente ao elemento ou à faceta biológica. Um segundo, pessoas e lugares, né? Hábitos, pessoas e lugares, hábitos, lugares e pessoas, né? Então, essa é uma faceta importante. A pessoa ela vai precisar fazer uma reformulação da sua estrutura de vida social, né? Deixar de frequentar determinados lugares e deixar de andar com determinadas pessoas. Ela precisa, e olha que importante isso daqui, reestruturar vínculo afetivo e autoridade familiar. Isso é um resgate, é uma reestrutura desse fator. E isso a família precisa estar junto para que isso possa acontecer. Se a família não estiver junto, isso fica muito difícil de acontecer. Tá? Quarto ponto, integração. O que é integração? Né? Tem uma coisa que eu acho linda, né? Quando eu ouço a pessoa dizer assim, hoje eu entendo que a dependência foi um fator importante da minha história. Quando a gente vê alguém que tem abstinência já há um pouco mais de tempo, já tem uma abstinência, uma sobriedade, uma abstinência já mais amadurecida, ela integra aquilo na sua própria vida, ela entende que aquilo faz parte da sua história, ela não tenta excluir aquilo como um elemento que ela não quer mais olhar. Ela diz assim, isso faz parte da minha vida, isso faz parte da minha história, isso está dentro da minha vida, então faz parte de mim. Esse é o processo de integração. Mas isso não é uma questão racional, isso daí é muito mais emocional. Isso é um processo de amadurecimento da sua dependência, do seu tratamento, da sua reestruturação de vida. E um quinto fator, um projeto de vida. Se a dependência é um projeto de morte, a gente precisa construir um projeto de vida. E nesse sentido tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Quem tem por que viver, suporta quase qualquer como. Né? Então eu queria que a gente pudesse fechar com essa ideia, né, de que o caminho de retorno ele precisa englobar todos esses fatores. Ok, pessoal? Espero que possa ter contribuído para o início desse evento e desejo que ele seja um sucesso. Um grande abraço e até mais. Só para finalizar então, aqui estão as informações do Instituto Frontale, meu contato, meu e-mail, site e o Facebook. Ok? Um abraço, até a próxima. Eu sou a Nilce, secretária-geral dos grupos familiares Al-Anon do Brasil. E é um prazer estar participando do seminário de Alcoólicos Anônimos em alusão aos 52 anos da área 37. Como secretária-geral, eu venho trazer para vocês a informação sobre o que é o Al-Anon e como ele funciona. Antes disso, gostaria de cumprimentar todos os palestrantes deste evento e desejar sucesso, para que a mensagem de esperança, as informações cheguem àquelas pessoas que realmente necessitem. Bom, o Al-Anon é uma associação sem fins lucrativos que traz esperança para familiares e amigos de alcoólicos. A Organização Mundial da Saúde reconhece o alcoolismo como uma doença, e uma doença contagiante. Ela é uma doença de relacionamento que atinge a família, e as pessoas são afetadas pelos efeitos da maneira de beber de um homem ou de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, enfim, aquela família que possui um doente alcoólico certamente é afetada pelos seus efeitos. O Al-Anon surgiu nos Estados Unidos na década de 1950, com o objetivo de ajudar esses familiares, visto que os alcoólicos já estavam trabalhando a sua recuperação em Alcoólicos Anônimos. E os familiares, então, decidiram investir também na sua própria recuperação. O Al-Anon tem como base os 12 passos, também adaptados de Alcoólicos Anônimos para a situação familiar. E aquele membro que frequenta as reuniões, que frequenta os grupos Al-Anon, trabalha de uma forma bastante
intensa a sua própria recuperação, sempre com o foco em si mesmo. No Alanon, os membros aprendem, né, compartilham sua experiência e descobrem a importância de colocar o foco da vida em si mesmo, porque não foram eles que causaram a doença, eles não podem controlar e muito menos curar. E quando se chega ao grupo Alanon, esta colocação acalma muito as pessoas que estão desesperadas, angustiadas. Imaginem a situação de mães que supõem que elas têm a responsabilidade maior, mães e pais inclusive, a responsabilidade maior de curar o seu filho, visto que tratar ou ajudaram, né, pela culpa que sentem a desenvolver esse tipo de comportamento, que só mais lá para frente vai estar ligado com o alcoolismo como doença. Então, chegar a um grupo Alanon exige do familiar bastante coragem. E à medida que se frequentam as reuniões, à medida que se discute, se compartilha as suas experiências com base nesses passos, a pessoa começa a entender e trabalhar em si algumas características que a princípio seriam extremamente ruins para a sua convivência, não só com o alcoólico, mas para a sociedade no geral, e conseguem então ter uma vida melhor. Uma das características é a negação. O familiar tem essa característica de negar, porque o álcool ainda é considerado está no meio social, é difícil reconhecer um alcoólico logo no começo da doença, é difícil para o familiar entender que o alcoólico não é aquele que está na sarjeta, caindo na rua, e à medida que a situação financeira ou a situação de relacionamento dentro de casa, a perda de emprego, enfim, essas coisas, quando elas começam a acontecer, o familiar demora um pouco para entender que isso é responsabilidade do álcool. Em outras ocasiões, o familiar também supõe que quando o parar de beber, né, essa obsessão que o familiar desenvolve neste momento, fazendo o seu doente alcoólico parar de beber, a situação vai se resolver. E muitas vezes isso não acontece, porque a obsessão do alcoólico em beber é a mesma do familiar em fazer o outro parar de beber. E a partir daí, conflitos são inevitáveis, gerando muita violência, violência verbal, violência física, violência emocional. A outra característica é a questão da raiva. O familiar tem muita raiva e muitos deles chegam aos grupos Alanon sentindo uma raiva muito grande, desejam muitas vezes que o familiar possa sumir da sua frente, como se isso fosse resolver toda a situação. E à medida que se fala sobre a raiva, a raiva é exposta como uma manifestação natural daquele que sente atração pelo outro, está envolvido com o outro afetivamente, seja ele pai, mãe ou filho, essa raiva começa a se acalmar e entrar nos seus devidos lugares. A outra questão, como eu já falei, é a questão da culpa, né? Como eu já citei, a questão da culpa. Muita culpa, porque eu não sou um filho adequado, porque eu não sou uma esposa adequada, ou porque eu não fui um pai presente, então, e por conta disso há muitos traumas na infância e por isso que ele bebe. E essa questão da culpa acaba fazendo com que o familiar se sinta muito deprimido, sem ação muitas vezes. Lembrando que a obsessão caminha lado a lado, essa obsessão do controle. E a culpa aí vai atrapalhar muito, vai fazer com que cada vez mais a autopiedade do familiar esteja em alta e
não consiga também se relacionar. A outra questão é a ansiedade, muito forte no familiar de alcoólico. Não há como controlar, né, as emoções do outro, não há como saber como o outro vai chegar em casa, se tudo aquilo que foi planejado funcionou. Então essa incerteza, essa insegurança que uma família de alcoólicos vive, né, uma família que tem um doente alcoólico vive, dificilmente consegue passar sem essa ajuda que o Al-Anon pode proporcionar. Porque é na troca de experiência, no falar com o outro, é no ouvir o outro, aliás, muito mais do que falar, que se percebe que a situação não é só dentro da sua família, não é só consigo, e que existe opções, existe uma perspectiva nova de se viver bem com o alcoólico. E como se faz isso? São frequentando as reuniões que as pessoas conseguem se fortalecer. As reuniões de Al-Anon funcionam normalmente em alguma comunidade religiosa, alguma igreja, templos espíritas, enfim, aonde a comunidade local sente a necessidade de ter um grupo Al-Anon. As pessoas então se reúnem uma vez ou 2 vezes por semana, por 2 horas, e conseguem trocar essa experiência. O Al-Anon também tem uma vasta literatura que é o compartilhar de membros familiares do mundo todo. No Brasil, nós somos os responsáveis por editar essas peças, publicar, divulgá-las aqui para todas as pessoas que estejam interessadas em conhecer o programa Al-Anon. Há títulos bastante sugestivos, como O Dilema do Casamento com o Alcoólico, Convivendo com o Alcoólico Sóbrio, porque também tem aquela questão da ilusão de que o alcoólico parou de beber, a vida vai retomar ao normal, como num passe de mágica. E a experiência mostra a todos esses membros que não é isso que acontece. O familiar vai precisar de um tempo, principalmente quando o alcoólico parar de beber, e se estiver em recuperação em Alcoólicos Anônimos, isso facilita. Mas se não tiver, a compreensão desse processo de recuperação é bastante longo, né? A doença demorou um tempo para se instalar, ela vai demorar um tempo para que se aceite, outro tempo para que se entre em recuperação. Outro recurso que o Al-Anon tem são os grupos Alatim, que são para os familiares de 13 a 19 anos. São esses filhos de famílias que têm um doente alcoólico, que também se reúnem, que também trocam experiência, que também falam da sua dificuldade, não só em lidar com os efeitos do alcoolismo no alcoólico, mas como naquele não alcoólico, que, como eu já falei, está bem afetado pela maneira de beber de alguém. E esse jovem, esse adolescente, em crescimento na sua personalidade, estando se preparando para o mundo, tem uma certa dificuldade, e os efeitos do alcoolismo são muitas vezes devastadores nestes filhos. Por isso, os grupos Al-Anon e os grupos Alatim estão à disposição das pessoas que têm um familiar alcoólico. Eu gostaria muito de agradecer, lembrar que Alcoólicos Anônimos deu ao Al-Anon todo o suporte necessário, isso na década de 1950, para que os grupos pudessem se firmar e a família pudesse se recuperar de uma maneira fortalecida. Parabenizar a área do Paraná, né, a área 37 do Paraná, eu ainda não decorei muitos números, mas que está fazendo 52 anos. Eu acredito que nesses 52 anos eles têm salvo muitas vidas
E nesses 52 anos, muitas famílias também foram salvas. Agradecer a oportunidade de estar com as autoridades aqui presentes, que também levaram a informação, que é muito importante. Quanto mais as pessoas souberem que o Al-Anon existe, que existe esperança, né, para essas pessoas, maior será a divulgação, menor serão os prejuízos, né, na sociedade. Eu também queria mandar um abraço especial à doutora Camila e a todos os outros oradores que aqui estão. Para que vocês possam entrar em contato com o Al-Anon, tirar algumas dúvidas, conhecer um pouco mais do programa Al-Anon, Alatim, nós temos o nosso site www.al-anon.org.br. No nosso site existe um link, fale conosco, e nós temos uma equipe de pessoas que estão à sua disposição para responder as suas perguntas, informar onde existem os grupos. Assim que esta pandemia terminar, as reuniões presenciais podem voltar, mas também é possível indicar algumas reuniões que estão acontecendo de maneira online. Nós também temos uma página no Facebook e vídeos no YouTube. E lá é possível conhecer depoimentos de alguns membros. E vale lembrar que esse depoimento de alguns membros Al-Anon e Alatim são feitos de maneira anônima, porque os membros mantêm o anonimato deles. É uma questão de segurança e de privacidade, para que todos possam falar sobre si mesmos com segurança, falar sobre as suas dificuldades, e essa regra básica, que é o anonimato, funciona muito bem nas reuniões de Al-Anon e nas reuniões de Alatim. O Al-Anon também é autossuficiente, não vai exigir taxas nem mensalidade, e ele sobrevive graças à contribuição dos próprios membros, que são gratos e retribuem com recurso financeiro para que se mantenha toda essa estrutura a benefício daqueles que ainda estão sofrendo. O Al-Anon também não disputa com os profissionais, muito pelo contrário. Os profissionais que trabalham com o Al-Anon sabem que ele é um valioso recurso que leva esperança para essas famílias. E quando há necessidade, o próprio profissional indica os grupos Al-Anon para que o tratamento e o acompanhamento terapêutico ou acompanhamento médico possa seguir de uma maneira mais tranquila. Você que tem um familiar, um amigo que está sofrendo com os efeitos da maneira de beber de alguém, por favor, entre em contato conosco, dê essa chance a você mesmo, venha nos conhecer. Estaremos com os braços abertos nos grupos Al-Anon, nos grupos Alatim, para receber você. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que honra compartilhar com todos vocês o presente momento. Peço a liberdade de iniciar a minha fala com a reflexão do dia. Reflexões diárias. Equilíbrio emocional. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível. Os 12 passos e as 12 tradições. 9º passo. Quando revejo os meus dias de bebida, recordo de muitas pessoas a quem toquei casualmente na minha vida, mas cujos dias eu transtornava com minha raiva e sarcasmo. Não tenho condições de saber por onde andam essas pessoas, e reparações diretas a elas não são possíveis. A única reparação que posso fazer a estas pessoas inacessíveis, as únicas mudanças para melhor que posso oferecer, são reparações indiretas, feitas a outras pessoas, cujos caminhos se cruzam brevemente comigo. Cortesia, amabilidade, praticadas regularmente, me ajudam a viver em equilíbrio emocional
e em paz comigo mesmo. Minhas irmãs e meus irmãos, fui convidado para falar a respeito da doença do alcoolismo na perspectiva do judiciário. Hoje não sou a pessoa indicada. O meu tempo neste universo ficou para trás. Mas me concedam a liberdade de falar como o AA ajudou a salvar a minha vida. E tudo começou com um barbeiro e um cabeleireiro, membros de AA, que me abordaram não uma vez, mas diversas vezes na cidade onde eu trabalhava, prometendo e construindo uma visita. E de repente, num dia à tarde, num final de tarde, no trabalho de divulgação, esses dois senhores se apresentam no fórum. E chegam com uma intimação. Doutor, como falamos para o senhor, o nosso Grupo União tem reuniões às 20 horas, toda quinta-feira, e nós gostamos de amizade e queremos o senhor lá. E como resistir a abordagens tão insistentes e tão amorosas? E lá fui eu, em 1997, 98, não me recordo bem, para a reunião mais importante na minha vida. Eu conheci um pouco da literatura de AA, eu conheci um pouco da história de AA, eu até tinha encaminhado alguns alcoólicos da nossa região para os grupos daqui da minha terra, mas verdadeiramente eu não sabia que ali existia, e existe até hoje, uma sala que exala a vida em plenitude. Sim, os passos comprovadamente levam à sobriedade, os 12 passos de AA. Mas os passos em toda a irmandade de AA levam à restauração de vidas. É muito mais que sobriedade. Até hoje fico emocionado quando em conjunto recitamos a oração da serenidade. No início e no final das nossas reuniões, a oração provoca um sentimento de irmandade, um sentimento de cura, um sentimento de amor. Não preciso dizer que daquela reunião o meu envolvimento com a AA somente aumentou. Sou testemunha viva que a AA libertou inúmeras pessoas da doença do alcoolismo e sobretudo, livrou pessoas e famílias do sofrimento e da morte. Inclusive, eu sou prova viva da eficiência de Alcoólicos Anônimos. Anos mais tarde, fui acometido de forma silenciosa por uma doença mental, por doenças imunes e por diversas doenças físicas. Graças a Deus tive e tenho o acompanhamento de um bom psiquiatra, de uma porção de bons médicos e de uma psicóloga. Conto com o apoio de bons líderes espirituais. Também devo muito aos profissionais do Centro de Saúde do meu tribunal, a minha associação profissional e os desembargadores do meu estado, que perceberam, antes do que eu, a gravidade do meu caso e salvaram a minha vida. A todos eles, repito, devo a minha vida. Porém, há uma dívida maior. Ainda acamado na casa de minha mãe, em outra cidade, toca a campainha. Um domingo à tarde, chuvoso, um pouco frio. Quem na porta? Acredite, 2 membros de AA. Um deles com mais de 80 anos de idade. Hoje, com mais de 44 anos de sobriedade. 44 anos de sobriedade. Tenho a sua permissão para falar parte do seu nome, seu Casagrande. Esses 2, naquele momento, representavam aqueles 2 primeiros que me abordaram na década de 90. E numa visão de tempo, representam na minha cabeça Bill e Dr. Bob. Percebam como a AA é um continuar de amor. E lá na minha casa, ainda doente, fui alcançado pela cortesia
e pelo amor. A nossa reflexão de hoje, cortesia e amor. Esses homens levaram amor, cortesia e carinho para uma pessoa doente. Eles, com a alegria e a sabedoria da nossa literatura e da vivência de Ahá, falaram: doutor, siga as instruções dos médicos e da psicóloga. E quando puder, voltaremos para buscar o senhor para a nossa reunião. Antes de partir, eles não se lembram, mas deixaram 2 lemas. O primeiro deles: não se desespere. Não se desespere. E o segundo: primeiro as primeiras coisas. Primeiro as primeiras coisas. Acredite, aqueles homens, cheios de compromissos e com lutas internas, viajaram centenas de quilômetros para me levar novamente para uma reunião. E com a ajuda de Ahá, desde então, com todas as minhas limitações físicas e mentais, sigo a vida. E devo muito, muito e muito a Ahá. Em resumo, Ahá ajudou a salvar as minhas vidas. Mas antes de encerrar, me permito lançar algumas indagações aos meus irmãos de Ahá do Paraná e do Brasil. Nós sabemos, as pesquisas revelam que o consumo de bebida alcoólica entra na vida de nossas crianças com 10, 11, 12 anos. Que as mulheres e os idosos são os alvos preferenciais no momento da cultura da bebida. Os nossos idosos e as nossas meninas, mulheres. Em síntese, o beber dependente, o beber abusivo, infelizmente cresce. De outro lado, o sistema de saúde público, o sistema de saúde privado, apesar do esforço de todos os profissionais, é limitado na sua estrutura. Ou seja, temos muitos doentes precisando de ajuda. Há muita gente sofrendo sozinha e abandonada. Quero ler o nosso livro, Mãe, a respeito da nossa missão. Leve essa mensagem a outros alcoólicos. Você pode ajudar quando ninguém mais puder. Você pode obter a confiança deles quando as outras pessoas não conseguirem. Lembre-se de que eles estão muito doentes. Portanto, coopere, nunca critique. Nosso único objetivo é sermos úteis. Por agradecer e louvar o Ahá todo dia, quero deixar às minhas irmãs e meus irmãos do Paraná e do Brasil as seguintes indagações, nunca para criar polêmica ou desarmonia, mas por acreditar que os nossos grupos podem salvar muitas vidas que estão aí em desespero. São elas: a nossa literatura é verdadeiramente acolhida na nossa vida e nos nossos grupos? Em termos simples, estamos lendo e meditando o suficiente? Segunda indagação: nós de Ahá estamos cooperando com os médicos, psicólogos, líderes espirituais, enfim, estamos praticando o 12º passo com toda a nossa potencialidade? Cooperar sempre. Não esqueça daquele nosso livro. Terceira questão: nós estamos realizando as abordagens de amigos e de doentes alcoólicos? Eu fui um agraciado dessas abordagens. Até que ponto a nossa linda tradição do anonimato não é desculpa para a inércia? E por fim, as nossas reuniões são acolhedoras, especialmente para os jovens e as mulheres. Aliás, as nossas reuniões conseguem transmitir para o recém-chegado a grandiosidade da nossa irmandade? Eu tenho algumas ideias, mas o bonito de Ahá é que um amigo de Ahá é ouvido, mas quem constrói o destino de Ahá são os grupos. Por isso, deixo a todos os grupos essa humilde
reflexão e esse depoimento, eu não tenho capacidade, direito ou desejo de ensinar nada. Meu único sentimento, o sentimento que me move, é a gratidão. Agradeço a todos vocês eternamente. Mas talvez a chave para todas as respostas esteja em relembrar sempre: somos uma fraternidade de amor. E amor é ação. Muito obrigado. Que o poder superior, que para mim é Deus, nos conceda muitas 24 horas de sobriedade e serenidade. Abraços. Muito obrigado. Olá. Hoje eu vou falar algumas coisas sobre alcoolismo, né? Primeiro eu vou falar um pouco da história do álcool, né? Da história de como o alcoolismo se transformou uma doença, e acho que o terceiro aspecto é como que os serviços para o alcoolismo possam ter se desenvolvido aí desses 2 séculos por aí, né? Primeiro, em termos de história do álcool, né? O álcool por muito tempo, né? Principalmente os não destilados, né? Que seja o vinho, cerveja, né? Eles eram considerados substâncias que eram mais seguras de serem bebidas do que a própria água, né? Então não é surpreendente que na própria Bíblia, né, Jesus transformou a água em vinho como um objeto menos nobre num objeto mais nobre. Você vê que a maior parte das bebidas, em várias ocasiões, era o vinho. Então, essa característica do vinho, que vem desde os tempos bíblicos, os tempos romanos, né, que ele se estendeu praticamente até a Idade Média, né? Bom, é lógico que você via mesmo nos textos bíblicos ou em vários outros, que pessoas que, sob efeito do álcool, né, ou intoxicadas pelo efeito do álcool, que ficavam violentas ou impulsivas ou faziam coisas inadequadas. Essas descrições já existem há alguns milênios, né? Nós temos aí pelo menos o álcool presente na civilização brasileira pelo menos há uns 6.000 anos, né? Que é produzido desde a Grécia. Então é uma substância assim que o homem está presente há todo esse tempo, né? Na Idade Média foi caminhando, a grande limitação do próprio não havia uma grande produção de álcool ou mesmo de cerveja naquela época, porque não existia um excedente, né, de frutas ou de outras substâncias que iriam poder criar cerveja, por exemplo. Então, as colheitas eram direcionadas para as pessoas comerem e não tinham uma colheita tão específica na produção de vinho ou mesmo de cerveja. Então, o acesso do álcool durante todos esses centenas de anos, ele era muito irregular, né? Então, por isso que não se falava tanto de alcoolismo ainda durante esse período aí, até a Idade Média também. A Idade Média também você teve setores da própria igreja que produziam, né, ou vinho ou cerveja em condições de qualidade melhor e acabavam desenvolvendo técnicas que pudessem transformar a bebida em algo mais palatável, mais saboroso e que pudesse ser usado de uma forma mais tranquila, né? Isso foi caminhando, né, principalmente depois do século XVII, do século XVIII, XIX, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Quer dizer, houve um aumento muito grande
da produção de álcool. Porque até então o álcool, né, era a concentração do vinho era de 12% e da cerveja 5%, né? E a grande diferença que ocorreu aí foi quando foi feito a destilação do álcool, né, na forma de vinho, virar um destilado, né, quer seja na forma de gin, whisky, e aí que foi toda a diferença, porque se o vinho tem 12%, o destilado foi para 40%, 50%. Esse foi uma mudança muito importante, né, porque aí houve o aumento da produção de grãos né, na Revolução Industrial Inglesa, né, aumento de grão significativo, tinha a técnica da destilagem, e aí o gin e vários outros destilados foram ficando cada vez mais baratos. As pessoas que saíam do campo e iam para a cidade, né, devido à Revolução Industrial Inglesa, elas receberam, tinham acesso a galões e galões de vinho por um preço muito barato. Esse foi um marco importante na história, né, do desenvolvimento do álcool, porque foi a partir daí, né, que os médicos começaram a falar que tinham pessoas, né, que começavam a beber e não paravam, tinha pessoas que ficavam em casa, acendiam um palito de fósforo e se queimava dentro da sua própria cama, né? Ou começavam os próprios marinheiros a beber e ficarem omissos das suas funções em relação à marinha. Então, a história mesmo daquilo que medicamente nós poderíamos chamar de alcoolismo foi nessa fase aí de 1800, por aí, um pouco antes, né, quando existia um forte movimento em relação ao álcool. Então, vários grupos, principalmente grupos católicos, né, principalmente muitas mulheres envolvidas na luta de controle do álcool, né? Inclusive um dos signatários da independência americana, né, ele absolutamente escrevia sobre isso e de que precisava fechar os bares, né, e controlar o álcool. Naquele momento se pagava o trabalho das pessoas com quantidades de álcool, né? Então isso é 1800 e poucos, né? Então, assim, essa prática de aumento de oferta da bebida alcoólica, a bebida alcoólica mais forte, né, e a um preço mais barato, é que foi ficando que clinicamente as pessoas ficavam desorganizadas devido ao uso de álcool. E, em paralelo a isso, grupos religiosos, né, que depois ficaram conhecidos como os grupos de Oxford, que tinham uma busca de querer ajudar essas pessoas que estavam literalmente com a vida destruída em função do álcool, né? Foi todo esse movimento, né, em relação ao álcool que criou em 1929 uma mudança constitucional no Brasil, que a gente conhece aqui no Brasil como lei seca, né? A lei seca ela não cai do nada, né? Não é um movimento espontâneo, pelo contrário, é um movimento de décadas e décadas e décadas, né? De setores importantes da sociedade brasileira, da sociedade americana,
que buscava controles em relação ao álcool. E aí, das poucas vezes que a Constituição americana foi mudada, foi para a proibição da produção e a distribuição de álcool, né? E isso, né, durou uma década e meia, né? Então, até hoje se discute se foi uma boa coisa ou não foi uma boa coisa. Do ponto de vista de saúde, houve uma melhora, né, no sentido dos indicadores de saúde. Menos pessoas morrendo, menos pessoas com problemas hepáticos, menos acidentes. Do ponto de vista puramente de saúde, ninguém tem dúvida de que houve melhoras significativas. O que houve foi um aumento da criminalidade, né? E que isso obviamente também contaminou o processo desse experimento, né? Que é considerado um experimento nobre, né? Que a lei seca, por muitas pessoas, é considerada foi um nobre experimento, mas que até hoje tem livros e livros e livros que discutem esses vários aspectos da lei seca. Mas eu acho que mais ou menos concomitantemente a lei seca e que começaram-se os alcoólicos anônimos, né? Os alcoólicos anônimos, eu creio que foi uma reação, né? Começa com 2 pessoas, né? Um médico e um outro pessoa que tinha problema de alcoolismo e começaram a construir as ideias, não construir do nada, né? Acho que eles se apoiaram no modo de ver aquilo que já existia desses grupos de Oxford do século anterior, foram fazendo adaptações, né, do conceito de alcoólicos anônimos dentro daquilo que já existia, né? E eu acho que foi um grande desenvolvimento, né, porque eles tinham uma credibilidade moral muito grande, né? O movimento se alastrou pelos Estados Unidos inteiro, pelo mundo inteiro, né? Então, os alcoólicos anônimos, dentro dessa sabedoria, dentro dos 12 passos, né, do apoio aos familiares e toda a experiência que foi feita, foi sendo acumulada ao longo dos anos, né, foi um grande trunfo, né, da forma como se via o álcool, né? Que antes desse passo, né, dos alcoólicos anônimos, o uso de álcool era visto como uma falha moral, né, como uma pessoa sem nenhum mérito social que desenvolvia o alcoolismo, né? Eu acho que na medida em que os alcoólicos anônimos apareceram e logo em seguida, né, o Jelinek, né, produziu o livro tradicional que é o conceito de doenças de alcoolismo, né? Que foi um livro importante porque ele sistematizou, né, formas não só de alcoolismo, alfa, beta e gama, mas deu um verniz científico, né? Deu começo, meio e fim nas ideias sobre o que era o alcoolismo, o que acontecia, né? Algumas especulações sobre a natureza do alcoolismo, o que isso é normal dentro
um pioneirismo científico, né? A quantidade de dados naquela época era muito escassa, né? Então, foi muito criativo no sentido de dar a estrutura desse livro que influenciou gerações inteiras aí de profissionais, influencia até hoje, né? Assim, né? Os 12 passos e o conceito de alcoolismo como uma doença, ele é muito forte e tem consistência nessa evolução. A partir da década de 60, o setor de tratamento, né, ele teve que ser desenvolvido, porque por melhor que os Alcoólicos Anônimos tenham feito uma grande obra, né, mas tinham muitas pessoas doentes, de vários tipos de doença do fígado, doença disso, doença daquilo, e doença mental, né, inclusive, que precisavam ser cuidados, e os Alcoólicos Anônimos eu acho que não deixaram claro isso, assim, né, que uma coisa é a recuperação em relação ao alcoolismo. Outra coisa é se a pessoa estiver doente e que ela possa ser usada, os recursos da medicina para facilitar a sua própria recuperação. Então, nesses últimos anos, né, eu diria aí nesses 30, 40 anos, houve um aumento, assim, uma diversificação muito grande do tratamento do alcoolismo, principalmente nos Estados Unidos e mesmo na Inglaterra, né? Então, várias técnicas psicológicas, né? Como entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental, prevenção de recaída, né? Treinamento de habilidades sociais. São nomes só, mas não são só nomes, são formas de poder estimular as pessoas com dependências químicas a ter uma capacidade de insight, né, de capacidade crítica, para poder até aproveitar as reuniões dos Alcoólicos Anônimos, né? Então, além dessas novas técnicas, né, também tivemos novos medicamentos, não só medicamentos para diminuir a vontade de beber. Esses medicamentos existem e são bem consistentes, né? Assim como outros medicamentos. Às vezes a pessoa bebeu por um tempo e ela tem sintomas de depressão, né? O próprio um dos fundadores do AA, o Bill W., aparentemente no final da vida, no momento da vida dele lá, ele tinha alguns sintomas de depressão e os próprios colegas de AA dele achavam que ele não estava fazendo o que devia ser feito em relação aos passos do AA. Eu, como sou psiquiatra e ao mesmo tempo um grande incentivador dos grupos de ajuda mútua, eu não consigo ver conflito, né, entre defender o sistema de Alcoólicos Anônimos, o sistema de recuperação, e que as pessoas que tenham problemas semelhantes possam estar juntas por anos e anos e criar uma vida de abstinência, né? Não tenho dúvida de que a função dos Alcoólicos Anônimos é ajudar na abstinência. Eu não acredito na recuperação, né? Parar de usar a droga é uma coisa, né? Mesmo em tratamento, você parar de usar a droga é uma coisa, é um processo difícil,
né? Mas ele é o processo inicial. Sem esse processo, a pessoa não vai ter o segundo estágio, né, do tratamento, que seria a recuperação, né? Você para de usar álcool, por exemplo, mas tudo bem, os próprios 12 passos têm isso, você tem que voltar a trabalhar, você tem que ter outros grupos sociais, você tem que fazer reparos às pessoas com as quais são importantes e que você possa ter machucado ao longo dos anos, né? Você tem muito a ser feito após a parada do uso de álcool, né? Então, esses dois processos, né? Uma coisa é parar e outra coisa é o longo processo de recuperação, né? Eu acredito que na cabeça das pessoas tem que existir essa distinção de ser dois processos. Que como psiquiatra, muitas vezes eu falo, eu parei de beber faz 2 semanas, minha vida continua uma droga. Você quer o quê? Você bebe há 20 anos e você para 2 semanas e acha que a vida vai voltar ao normal em 2 semanas, né? Essa expectativa irreal, né, de que se basta parar de beber para a vida voltar ao normal, isso não é realista, né? Por isso que a gente faz essa distinção, né? Então houve uma melhora das várias formas de tratamento, né? E até da forma de recuperação. Eu não tenho dúvida que ainda no Brasil quem ajuda na recuperação, no sentido da pessoa escolher os grupos com os quais ela vai estar se relacionando, né? A participação dos grupos de AA, NA, né? E de não ter contato com o pessoal da ativa e manter os valores, né, que os 12 passos acabam representando, né? Ela vai para frente. São escolhas que ela vai fazer de que a vida, a família dela, ou as pessoas que vão talvez mais entendê-la, vai ser os próprios grupos de A e NA, né? Porque a família já passou por um processo de desgaste, naturalmente, né? E vai levar um bom tempo para a família entender, né? Por mais que possa ter sido comunicado, mas é difícil para as pessoas de fora do alcoolismo entender, né, que a pessoa não consegue ou tem dificuldade de conseguir isso, né? E ainda muitas famílias ficam com um julgamento moral, né, do porquê que as pessoas continuam bebendo, né? Mas eu acho que são novos tempos, né? Teve essa evolução aí ao longo dessas últimas décadas em relação ao tratamento. Eu acho que o tratamento hoje em dia ele é bem mais efetivo, né? O grande problema do meu modo de ver, você tem vários componentes do tratamento de alcoolismo, desde a medicação, a terapia psicológica, de ver se a pessoa teve dano cerebral, se ela teve dano hepático, você tem como recompor uma parte significativa desse dano cerebral que essa pessoa teve, né? Então nós melhoramos muito, né, desse arcabouço de ações que possam ser usadas no tratamento médico, psiquiátrico do alcoolismo, né? E até para facilitar a adesão aos grupos de ajuda mútua, né? Então essa interlocução entre o sistema médico, o sistema de autoajuda, eu vejo com muito bons olhos, né? E para trazer para até um lado entender melhor o outro, né? E eu sou daqueles, como eu já falei e gostaria de repetir, eu não consigo ver oposição. O objetivo do meu modo de ver é o mesmo, com estratégias diferentes,
Eu, como médico, vou utilizar estratégias médicas diferentes do que um padrinho de AA, né? E é difícil saber qual é mais importante para aquela pessoa, se vai ser o padrinho que está lá em acesso com ele diariamente ou o médico que vê somente ocasionalmente, né? Então, eu acho que os dois são importantes, né? Eu acho que o grande desafio nesse momento, né, quer dizer, os instrumentos de que possa melhorar os casos de alcoolismo, eles estão disponíveis na sociedade, né, seja na sociedade médica ou na sociedade de alcoólicos anônimos. Eu acho que o grande desafio de todos nós é que nós possamos levar esse tratamento, essa ajuda para um grupo mais significativo de pessoas, né? Se a gente ficar só nas pessoas que nos procuram, né, você tem muita gente aí que não tem acesso nem ao tratamento médico, nem ao tratamento baseado no AA. Então, acho que a gente tem que juntar esforços de achar formas de orientar as famílias, né, a estender a mão para que essas pessoas possam receber o tratamento o mais rápido possível. Esse é o desejo, minhas palavras finais nesse vídeo, né? Acho que essa é a tarefa para nós, por muito tempo ainda, né, nós continuar melhorando os nossos serviços, nossas redes de ajuda, mas ao mesmo tempo tentando chegar mais perto das pessoas que efetivamente precisam. Agradeço a atenção, agradeço o convite. Ronaldo Laranjeira. Que alegria foi ter feito parte deste encontro, desta reunião informativa ao público e ter aprendido um pouco mais com esses profissionais maravilhosos que compartilharam sua experiência, seu conhecimento, não só sobre a doença do alcoolismo, mas também sobre Alcoólicos Anônimos. Meu muito obrigada a cada um de vocês em nome de cada membro de Alcoólicos Anônimos do Brasil. E a vocês que estão presentes nesta live, buscando informação, meu muito obrigada. Vamos fazer essa informação reproduzir mais e mais. Esse é o nosso propósito, levar a mensagem a pessoas que ainda precisam de ajuda. Aos membros do Paraná, parabéns por 52 anos de Alcoólicos Anônimos na região, contribuindo, salvando vidas, resgatando famílias, levando a mensagem. Parabéns a vocês também. Aqueles que ainda quiserem informação, podem buscar o nosso site oficial, o aa.org.br, ou o site local, aapr.org.br. Muito obrigada mais uma vez e eu agradeço em nome de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Todos tenham uma boa noite.